Fala galera do Lançar as Redes, hoje é quinta-feira e na liturgia da palavra de hoje nós vamos falar sobre o sim de um Deus que de tanto amar o mundo, de tanto amar o seu povo, enviou seu Filho único como uma pequena criatura, como um bebê. Nós vamos falar sobre o sim de uma criatura, Nossa Senhora, que disse o sim para que todo o plano de salvação de Deus acontecesse, e nós vamos contemplar toda a encarnação de Jesus Cristo no meio de nós. Eu sou Jefferson Carvalho e hoje é dia de liturgia da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. E meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de domingo está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 38. E ele fala do anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora. O anjo Gabriel anunciando que Nossa Senhora geraria o Filho de Deus encarnado. E Maria dá esse sim para gerar Jesus durante 9 meses em seu ventre. Gerar Deus durante 9 meses no seu ventre. Mas meus irmãos e minhas irmãs, essa liturgia de hoje vai nos dizer que a gestação de Jesus, que esse gerar Jesus no meio do povo, pelos profetas e no seio da Virgem Maria, começa muito tempo antes de Maria dizer aquele sim. E é sobre este tema agora que nós vamos abordar na primeira leitura da liturgia da palavra deste domingo. Essa leitura está no livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 7. E ela diz assim: tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: vai, faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas nesta mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: vai, dize ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirá uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio do meio das ovelhas, para que fostes o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte, por onde andastes, eu exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre quanto os dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu implantarei de modo que possas morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimir-o como outrora. No tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel, concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos tempos dos teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E graças a Deus, meus irmãos, que essas são palavras do Senhor para nós. E aí eu quero saber se você entende o que está acontecendo aqui. Se você já leu lá o livro de 2 Samuel, meus irmãos, Samuel foi levantado por Jesus, por Deus, como um profeta do meio dos pastores. Ele era um pastor lá na casa de Jessé, o filho menos visto por Jessé ali. Deus o levanta como rei de Israel. E aí ele ganha várias guerras, e daí ele chega num tempo de paz. Ele está no seu palácio, o palácio de cedro, como diz ele, vivendo super bem, numa casa super confortável, e ele olha e fala assim: nossa, a arca da aliança, a arca que representa a Deus aí no meio do povo de Israel, vive numa tenda lá do lado de fora. Eu não aceito. Eu tenho poder, tenho dinheiro e tenho força para levantar um templo fantástico e grandioso, um palácio maior do que este meu, para Deus morar. E aí Deus dá uma resposta para Davi, que ele dá para nós. A primeira resposta de Deus dá duas respostas nessa leitura para Davi, mas a primeira resposta dele é: porventura és tu que me construirá uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio do meio das ovelhas,
para que foste o chefe do meu povo. Meu irmão e minha irmã, o que Deus diz ali para Davi? Fala: Davi, querido, você não é nada, cara. Você não fez nada, você era um pastorzinho lá, seu pai não te dava a mínima, e eu te levantei, eu te dei poder, você não faz nada sem a minha permissão. E é isso que Deus diz para nós: nós não fazemos as coisas sem a permissão de Deus. Por mais rico, por mais coisas que nós temos, ou nós tenhamos, é Deus que permite que nós tenhamos, porque se Deus nos tirar a saúde, nós não vamos ter nada disso. Então Deus dá a primeira rasteira ali em Davi. Fala: Davi, você não manda, cara, você não pode. Eu te levantei, e digo mais para você, Davi querido, eu te levantei para cuidar do meu povo, para ser chefe do povo de Israel. Não foi para ser construtor de templo, não. Você não vai construir um templo. Eu vou ficar aqui nessa tenda enquanto você cuida do meu povo. Essa é minha ordem para você, e você deve obedecer. E aí Deus dá uma segunda ordem, que se transforma em uma promessa. Ele diz para Davi assim: eu te farei uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei sua realeza. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e seu trono será firme para sempre. Olha que promessa! Olha que coisa fantástica de Deus ali para Davi. Primeiro Deus dá uma rasteira, fala: Davi, eu mando. Mas aí Deus já entra e fala assim: mas eu te dou isso, te dou isso, te dou isso, te dou isso, porque você está me obedecendo. Eu estou falando para você: vai ser chefe do povo, não queira fazer uma tenda, não queira você tomar as rédeas da situação. Você está me obedecendo, eu estou te dando graças, e vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E aí você fala assim: nossa, que legal. Deus ali fala para Davi que Salomão vai construir o templo. Se você ler a história, depois de Davi vem Salomão, seu filho, e ele constrói mesmo o templo de Salomão, que é o maior templo da história mesmo aí de Deus, desse Deus único que nós temos. E aí Deus fala que ele vai ser um filho, que ele vai ser para sempre, que o reino dele vai ser consolidado, que ele vai ser uma pedra angular ali para o povo de Israel. E aí tem dois porquês que nós temos que colocar no nosso coração para a gente entender o que está acontecendo ali, o que é isso daqui. Primeiro, porque o reinado de Davi acaba já em Salomão, ele não dura para sempre. E o nosso Deus não é um Deus de mentira. Deus não é homem para mentir, diz a palavra. Deus não pode desdizer-se, Deus não volta atrás do que ele disse. Os dons de Deus são irrevogáveis, diz a palavra. Então, meu irmão, o que é isso? Primeiro, Deus não erra. Então esse reinado de Salomão para sempre, ele fura. Segundo, eu disse no começo que a liturgia da palavra deste domingo fala sobre a gestação de Jesus, que começa muito antes do sim de Nossa Senhora. Então esta palavra tem que falar da gestação de Jesus, tem que falar de Jesus Cristo. As profecias todas têm que ser direcionadas para Jesus de Nazaré. Então vamos recapitular. Davi está dentro do palácio, vivendo bem, sossegado, em paz, depois de guerras e lutas que ele teve. Ele fala: vou construir uma casa para Deus morar, porque ele não pode ficar morando numa tenda. Deus não pode morar num lugar pior do que eu. E aí Deus olha para Davi e fala assim: o quê? Você vai construir uma casa para mim? Não. Eu vou construir uma casa para você. É isso que diz. Aí você fala assim: acho que Deus estava meio... Ele entendeu o que Davi falou. Davi falou: eu moro num castelo e eu não preciso disso. Deus precisa de um castelo, porque eu não posso ser honrado mais que Deus. Eu vou construir um castelo. Deus não sabia que Davi tinha uma casa, porque ele fala que vai construir uma casa. E aí meu irmão e minha irmã entra na tradução. A Bíblia do Antigo Testamento, a maioria dele foi escrito em hebraico, diferente do Novo Testamento, que foi escrito em grego. Tem uns pedaços do Antigo Testamento também que foram escritos em grego, mas a maioria foi escrito em hebraico. E no hebraico, a palavra casa, ela tem dois significados. Um é casa, templo, parede, o lugar onde nós vivemos. E aí tá certo, é o que Davi diz. Só que Jesus, Deus, que responde para Davi, ele não diz sobre a casa templo. Ele fala sobre a casa família, sobre a casa dinastia, sobre a casa ali os herdeiros, sobre a casa é o que nós vamos deixar para a posteridade. Aí nós podemos ver isso em Josué capítulo 24, que está escrito lá: eu e minha casa serviremos o Senhor.
Não é eu e a casa onde eu moro, as paredes da minha casa vão servir ao Senhor. Não, não é isso. É eu e minha família, eu e minha posteridade vamos servir ao Senhor. Então o que acontece ali? Davi diz: eu vou construir um templo para o Senhor. E Deus diz para ele: não, você não vai construir templo para mim, mas eu vou construir para você uma dinastia. Eu vou construir para você uma família que virá e que virá e que virá para sempre. Porque de você vai sair o Rei dos Reis. De você vai sair a minha pedra angular que vai construir um templo da minha igreja. Eu garanto para você, Davi. E eu te contemplo que vai sair isso de você. E aí, meu irmão e minha irmã, o que ele diz mais para Davi? Suscitarei depois de ti então um filho teu, e confirmarei sua realeza, e serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e o teu reino serão estáveis para sempre diante de mim. Meu irmão e minha irmã, quem é este filho que vai nascer da descendência de Davi e que será para Deus como um filho e ele como um pai? Ali Deus não está falando com uma forma carinhosa, como ele fala conosco, porque Jesus é o filho unigênito, nós somos os filhos adotivos, e muitas vezes na palavra Deus fala ao povo como pai, como filho, só que aquele é uma forma de carinho. Aqui ele não estava falando uma figura de linguagem filho, não, ele estava falando literalmente: da tua descendência, Davi, eu gerarei um rei, que ele será chamado como meu filho, e eu o chamarei como meu filho, e ele me chamará de pai. É isso que Deus está falando para Davi: da sua descendência tu vai nascer, e isso se cumpre depois que nós vamos ler lá no Evangelho. O Evangelho de hoje fala sobre o cumprimento desta profecia feita a Davi, meu irmão e minha irmã. E aí o que Deus diz? Que ele fará um reino para sempre. O reino para sempre só podia ser formado em cima do Filho de Deus, por cima de Jesus Cristo, que é a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esse é Jesus Cristo. Então o filho anunciado aqui, meu irmão e minha irmã, para Davi é Jesus. Não é um filho qualquer, não é um filho mais ou menos, não, é a pedra angular que vai fazer a história continuar, porque nós estamos só falando do nome de Jesus, sem contar o povo de Deus lá, que Deus profetiza sobre Jesus lá em Moisés, profetiza em Davi. Só para você entender, Davi reinou sobre o povo de Israel, meu irmão e minha irmã, mil anos antes de Cristo, meu irmão e minha irmã. Você entende isso? 1000 anos antes de Cristo, Deus estava falando para eles: Jesus vai vir, meu filho vai vir. E isso se tornou como mesmo uma pedra angular para o povo de Israel, que esperava a vinda desse Cristo, esperava a vinda desse filho de Davi o tempo todo. E aí, meu irmão e minha irmã, o que quer dizer isso para nós? Está difícil sua vida? Está difícil suas coisas? A graça não está vindo, a graça não está acontecendo, pode demorar, mas Deus está trabalhando. Essa é a mensagem para nós, meus irmãos, minhas irmãs. Nós podemos não ver, mas Deus está colocando sua mão poderosa e guiando o nosso caminho. Porque muitas pessoas já ouviram dizer: Deus escreve certo por linhas tortas. Eu vou dizer para você, meu irmão, Deus escreve certo. As linhas tortas quem faz somos nós. Sou eu, sou você. Porque Deus vem aqui com a mão dele, guiando o nosso caminho. Nós começamos a nos desviar. Deus tem que puxar a gente nessa linha torta que a gente vai fazendo. Somos nós. Deus vai nos guiando pelo caminho. E tá difícil suas coisas. A graça não tem acontecido na sua vida. Você já está pedindo há 10 anos, há 15 anos, como Santa Mônica. Você está pedindo há 30 anos. A mão de Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão e minha irmã. E isso vai acontecer. Deus não é homem para mentir. E Deus tem poder para fazer qualquer coisa que seja na sua vida. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus, Deus vai agir, mas é no tempo dele, não no meu tempo, não no seu tempo. Infelizmente para nós é isso. O nosso Deus é poderoso. O Evangelho de hoje vai dizer: tem coisas que para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. E aí, falando sobre essa gestação, vamos lá na palavra de Deus. Nós vamos pular a segunda leitura, depois a gente volta na segunda leitura, só para confirmar a direção da liturgia de hoje. E vamos diretamente no Evangelho, que é o cumprimento dessa profecia, desta palavra feita a Davi. E o Evangelho está no livro de São Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38, como eu disse. E diz assim: naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras
e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e que imporás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra inicia-se já confirmando o que nós dizíamos ali na primeira leitura. Inicia dizendo que o anjo foi até uma virgem lá de Nazaré, que era prometido em casamento a José, e ele era descendente de Davi. Aí, meu irmão, primeiro cumprimento dessa profecia. Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre suas promessas. Deus prometeu para você, Ele vai cumprir, não importa o tempo que demore. Deus cumpre as suas promessas. Isso aí demorou 1000 anos para acontecer, mas Deus cumpriu a promessa que Ele tinha. E ele era descendente de Davi, e ele nasce. Por que ele é descendente de Davi? Porque José era descendente de Davi e Maria era prometida em casamento a José. Então Maria era da família de José, que era da família de Davi, e Maria dá a luz a Jesus. Então é a primeira profecia. E aí eu quero que você agora imagine essa cena comigo. Eu não vou entrar nos méritos de Nossa Senhora praticamente aqui nessa explanação. Eu não vou entrar aqui no grande sim, em tudo que Maria fez, meus irmãos, porque eu tenho um vídeo aí, você que está no canal, um vídeo atrás que chama Bodas de Caná, que foi eu que preguei. Ali é uma pregação, não é uma partilha da liturgia da palavra, uma partilha da palavra, uma pregação que nós fazemos toda terça-feira, que ali eu explano mais a intercessão de Maria e tudo que ela pode fazer na nossa vida. Se você quiser, clica lá nesse vídeo. Eu não vou entrar nesses méritos, mas eu peço que você imagine essa cena: Maria prometida em casamento, esperando ali o tempo das bodas, se preparando. Chega um anjo e aparece para ela, não sei se dentro de casa, não sei se do lado de fora, aparece para ela e fala: ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Você, querida, vai ser a mãe do Salvador. E aí, o que é isso, meu irmão? O que é isso para nós? Quem é Maria? Maria, meu irmão, é virgem, pobre, jovem, ainda talvez inocente, e Deus quer precisar de Maria. É o que Deus faz em toda a história, e principalmente na história da concepção de Deus, de Jesus aqui no mundo para nós. Porque se você pegar lá do começo, quando ele pega os patriarcas, quando ele pega Moisés, que era gago, que não sabia falar, e aí ele pega Davi, meu irmão e minha irmã, tantas e tantas pessoas fortes, tantas e tantas pessoas ricas, tantos e tantos reis guerreiros. Deus vai lá num pastor que ele não tinha na moral nem com o pai dele, porque quando o profeta vai na casa de Jessé e fala assim: eu quero ver seus filhos, ele mostra 6 filhos, mostra todos, mostra os caras fortes. Lá em 1 Samuel capítulo 16 diz que o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Porque o profeta vinha um bombador e falava assim: é esse Deus? Fala: não, filho, não é esse. Vinha outro mais altão, mais bonito, fala: não é esse. Vinha outro, quando ele chegou no fim, tinha acabado os filhos, e fala assim: ó, acabou meus filhos. O pai dele disse: acabou. Fala assim: não, mas Deus está falando que tem outro. Fala: é, tem outro, ele é pastor, tá lá com as ovelhas, lá no meio do mato. Aí ele fala: manda trazer. Quando ele aparece, Deus fala: é esse. Deus escolheu o pior para ser rei. E aí Davi se levanta, Deus faz uma promessa para Davi: da sua descendência vai nascer o meu filho. E aí vem a descendência de Davi. Imagina, tanto de rei, tanto de gente rica, tanto de gente forte que passou em 1000 anos a descendência de Davi. E aí chega talvez o pior descendente de Davi, um carpinteiro, pobrezinho, fraco ali, jovem, prometido em casamento, que estava ali com a vida dele, era fiel a Deus, mas que só isso, Deus escolhe ele, um carpinteiro. E ainda pior, ele escolhe o filho de Davi, coloca ele ali, o descendente de Davi na história, porque ele vai se casar com Maria, uma mulher que na época não tinha valor nenhum, uma mulher virgem, uma mulher pobre, uma pequena. Deus escolhe se encarnar dentro de Maria.
E qual que é a lição para nós? Deus que tinha recusado morar num templo, morar numa casa que Davi podia construir para ele, com dinheiro, com poder, com riquezas, Deus diz: não quero. E no seio de uma pobre fraca, de uma humilde, de uma virgem, Deus fala: eu quero. Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão e minha irmã, fala assim: eu não quero morar nos templos, eu não quero saber de quanto dinheiro as pessoas têm, eu não quero saber da riqueza. Meu irmão e minha irmã, Deus está falando para você: eu quero viver dentro de você. Basta que você diga o seu sim, basta que você me aceite, basta que hoje eu estou te anunciando e eu estou fazendo aqui o papel de anjo Gabriel, dizendo para você: aceita Deus, que Ele vai entrar no seu coração e vai mudar a sua história para sempre, como Ele mudou a história de Nossa Senhora e como Ele mudou a história do mundo inteiro. Eu costumo dizer isso nas minhas pregações, eu não sei se as pessoas conseguem entender. Hoje nós estamos daqui a alguns dias, entrando no ano de 2015, depois de Cristo. O mundo não aceita que Jesus mudou a história, mas Jesus mudou a história. Jesus tem o braço forte, como eu disse lá na primeira leitura, para mudar a história. O mundo está querendo dizer: Deus morreu, Deus não tem força, mas o nosso Deus tem força. Ele age na história, como Ele agiu na história daquela época, dividindo a história no meio. Hoje você está falando assim: eu vivo há 2015 anos depois que Cristo nasceu. Porque meu irmão e minha irmã, o mundo sabe, por mais que não aceite, o mundo sabe que depois que Jesus veio à terra, o mundo nunca mais foi o mesmo. E depois que Jesus entrar na sua vida, seu mundo nunca mais será o mesmo. E aí, meu irmão e minha irmã, Deus, além de escolher uma pobre, uma jovem, uma pessoa que não tinha nada para oferecer, Ele escolhe uma virgem. Talvez para fazer um paralelo com a outra virgem, com a outra pessoa que foi concebida sem pecado lá no comecinho, Eva, meu irmão, foi concebida sem pecado e ela era virgem. Mas aí Eva um dia vê a serpente e diz sim para a serpente. Houve o conselho de Lúcifer, um anjo, vai até Maria e diz para ela assim: ó, eu te ofereço isso. Ela fala assim: eu quero. E aí, pelo sim de Maria, o sim de Eva, o pecado entrou no mundo. O sim de outra virgem, o anjo vem e fala para ela isso, e ela fala sim. E aí o Salvador, a salvação entra no mundo pelo sim de uma virgem. Israel, que é o povo de Deus escolhido, que tantas e tantas vezes na palavra de Deus é chamado de virgem desobediente, de virgem imprudente, de virgem prostituída. Hoje todas esses nomes caem por terra, porque a salvação vem para nós através de uma virgem. Então, meu irmão e minha irmã, esse nome de Jesus, o nome que ele escreve aqui no Evangelho, que ele se chamará Jesus, o nome de Jesus significa Deus salva. E esse nome de Jesus não é um nome simplesmente, é uma missão. A missão de Jesus aqui na terra é nos salvar, salvar a minha alma e a sua alma. E Ele veio pela encarnação do seio da Virgem Maria, e Ele quer entrar na sua vida pelo seu sim, para salvar a sua casa, salvar a sua família, para que você diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Basta que você ouvindo agora essa pregação, basta que você ouvindo agora essa palavra, você diz: sim, Senhor, eis aqui o servo. Eis aqui o servo do Senhor, e não se colocando à altura de Maria, porque nós católicos sabemos que para Deus Maria é uma criatura e ela não é nada, ouça isso. Mas nós, como criaturas pecadoras, que não temos a capacidade de gerar Deus nem no nosso coração, imagina encarnar Deus no nosso seio. Nós homens não temos essa capacidade, nunca teremos, mas as mulheres não têm. Nós sabemos que Maria tem uma altura muito superior a qualquer uma das outras criaturas. Basta que você se diga: sim, eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim a tua vontade, Deus, porque eu vou ser obediente como Davi foi lá no começo. Eu vou fazer tua vontade. E aí, Deus entra na história, Deus age pelos pequenos. Deus demora 1000 anos para transformar aquilo lá em realidade. Deus age e entra na história, como Ele vai entrar agora no Natal. E aí isso tudo você fala: por quê? E eu vou dizer para você uma resposta que não vai te agradar. Isso é um mistério. E é sobre este mistério que fala São Paulo na segunda carta aos Romanos, que é a segunda leitura da liturgia de domingo. E a leitura diz assim: glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu Evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora esse mistério foi revelado, foi manifestado, e mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno,
foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. A Ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E é sobre este mistério que fala São Paulo para encerrar essa liturgia, meu irmão. Porque o que ele diz? Esse mistério que foi mantido em sigilo desde sempre, desde lá do começo, desde a eternidade, foi escolhido que Jesus iria, que ele seria adorado, um Deus feito homem seria adorado por todas as criaturas, que ele viria por uma virgem. Desde a eternidade que foi mantido em sigilo e veio sendo falado desde Moisés, Davi e todos os outros profetas vieram falando da vinda de Jesus por uma virgem, para um reino de paz, para um reino de amor. Deus viria, e isso tudo foi mantido em sigilo. Aqui contra São Paulo, tudo isso foi manifestado e confirmado por Jesus Cristo no meio de nós, porque é Jesus, meu irmão e minha irmã, que revela todas as coisas. A nossa fé e tudo que a gente acredita como cristão, como católico, foi revelado por Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e disse: eu confirmo isso daqui com a minha vida, eu confirmo isso aqui com a minha vida, eu sou Deus aqui, eu sou aquele ali, eu nasci da Virgem, como diz as Escrituras, eu fui crucificado, nenhum osso meu foi quebrado, eu ressuscitei no terceiro dia. Tudo que foi profetizado sobre Jesus no Antigo Testamento, ele veio e cumpriu. Ele é a história escrita viva, andando no meio de nós, porque quando os profetas profetizavam, era a própria palavra de Deus sendo dita, e Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a palavra de Deus. E se você for ler lá o Antigo Testamento, nós lemos, e aí até aqui no livro de Samuel diz várias vezes que essa promessa é para o povo de Israel. Paulo aqui tem uma resposta: conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. Ali, quando vem Jesus, ele abre e tira essa promessa apenas do povo de Israel e traz para nós também. Nós hoje somos os escolhidos de ouvir essa promessa que Deus tinha para nós, que Deus viria. E essa preparação do advento é essa gestação de Deus no meio de nós, essa gestação de Jesus. Jesus, meu irmão e minha irmã, não voltou a ser criança, e dia 25 ele vai nascer de novo no seio da Virgem Maria. Não é isso, é uma lembrança, é uma oportunidade que Deus está nos dando, dizendo para você e para mim: olha, essa promessa não é mais para o povo de Israel, é para mim, para você e para todas as nações, que Deus está no meio de nós, que Jesus quer nascer de novo no nosso coração, que Ele pode fazer a diferença, que o mundo diz para você que isso não vale a pena e que isso não acontece, que nosso Deus não existe, mas eu existo, eu estou agindo, tanto que Ele está aqui falando para você e para mim que Ele vai renascer no nosso coração caso você abra o coração para Ele. Então, meu irmão e minha irmã, é isso que Deus te pede, é isso que Deus quer. Deus quer hoje que você abra o seu coração, que você viva uma semana santa de Natal, como se dizia. Que essa semana seja uma semana santa de Natal, que o advento comece como mesmo um advento não só de Jesus, mas de uma vida nova para você. Que seja um advento de felicidade, um advento de paz, um advento de amor, que vai se reunir, e que Deus venha agora entrar na sua história, entrar na sua casa com o seu braço forte para guiar você. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa quanto pobre você seja financeiramente e de coisas materiais, Deus hoje está escolhendo você e dizendo: eu não quero nascer em outro coração, eu quero nascer no seu coração. Eu escolhi você para gerar-me para este mundo. A sua família precisa de Deus, eu vou ser gerado no seu coração. O seu marido, a sua família, a sua escola, o seu trabalho precisa de Deus, eu vou ser gerado no seu coração. E daqui a pouco eu vou dar fruto, e você vai salvar um, e você vai salvar outro pelo seu testemunho, porque você vai ter Deus dentro de você. E para encerrar essa liturgia de hoje, meus irmãos, eu quero ler uma escrita, uma fala do Papa Bento XVI sobre a solenidade do Natal. Ele diz assim: a solenidade do Natal do Senhor, que daqui a poucos dias celebraremos, convida-nos a viver esta mesma humildade e obediência de fé. A glória de Deus não se manifesta no triunfo e no poder de um rei, não resplandece numa cidade famosa, num palácio luxuoso, mas faz a sua morada no ventre de uma virgem. Revela-se na pobreza de um menino. A onipotência de Deus também na nossa vida age com a força, muitas vezes silenciosa, da verdade e do amor. Então, a fé diz-nos que no final, o poderoso e indefeso Deus, naquele menino,
vence o ruído das potências do mundo. Como Jesus diz, no mundo há vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Não importa, meus irmãos, a força daquele menino que nasceu, um Deus tão poderoso, que falou assim: vai, filho, nasce como ser humano, nasce pequeno e cresce, e mostra para esse mundo que eu e você temos o poder de fazer a diferença, de remir este mundo, de salvar a cada um deles. Vai. E é neste Natal, meu irmão e minha irmã, que Maria e José estão passando de porta em porta. Eu gostaria muito de pregar sobre isso. Quem sabe consigo pregar sobre isso. Maria e José estão batendo de porta em porta, dizendo como naquele dia que eles procuravam lugar para dormir: deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar, meu filho vai nascer no seu coração. Deixa eu entrar na sua casa, meu filho vai nascer no seu coração. E ninguém está aceitando mais, meu filho. Hoje é a sua vez. Aceite Jesus. Diga assim: eis aqui o servo do Senhor. Pode entrar. A casa é suja, a casa é pequena, não repara a bagunça. Mas então vamos orar para que tudo isso se faça verdade em nossa vida. Senhor Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, Santíssima Trindade, te peço que derrame agora, derrame o seu poder sobre nós, sobre cada pessoa que assiste esse vídeo, para que nessa semana, última semana do Advento, semana do Natal, os nossos corações se abram a receber o menino Jesus no nosso coração, para que nós possamos nos abrir a receber esse Deus poderoso que se fez pequeno, porque se ele não fosse pequeno não caberia dentro do nosso coração, que é tão sujo, que é tão pequeno. Esse Deus que nasceu numa manjedoura, que tinha bichos, que tinha sujeira, hoje quer nascer no nosso coração, e que nós temos a coragem de deixar Jesus entrar na nossa vida, que nós tenhamos a coragem de alimentar esse Jesus para que ele cresça dentro de nós em estatura, sabedoria e graça, para que daqui a um tempo a gente olhe para trás e fale: aquele Natal de 2014 mudou a minha história. Naquele Natal, verdadeiramente, Jesus entrou no meu coração. E pela intercessão de Nossa Senhora, que concebeu Jesus, eu te peço, Mãe, gera agora Jesus dentro de mim de novo, para que eu tenha força de continuar tentando salvar almas. E gera em cada pessoa que assistir esse vídeo, Jesus de novo no coração deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, galera. Provavelmente esse é o meu último vídeo do ano. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que seja um ano repleto de bênçãos. Eu agradeço muito a você que está acreditando nesse projeto. Nós temos mais de 750 curtidas no nosso Facebook em menos de 2 meses. E nós temos mais de 3.000 views no YouTube. Eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida. E eu te peço, continue nos ajudando a lançar nossas redes. Valeu, galera!